aí, pessoal, questão de número 24 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1, do capítulo 10. Um objeto gira Eita, em vez de escrever em torno, eu escrevi em trono. Em torno, né? Ignora aqui. Em torno de um eixo fixo. Nossa, caramba. É em torno. Ah, agora fudeu de ver. Não, deixa quieto então. Em torno de um eixo fixo e a posição angular de uma reta de referência sobre o objeto é dada por θ igual a 0,4 e elevado a 2t, onde θ está em radianos e t em segundos. Considere um ponto do objeto que está a 4 centímetros do eixo de rotação. E aí nós temos, em t igual a 0 segundos, quais são os módulos da componente tangencial e da componente radial da aceleração desse ponto. Então, você tem um objeto aí em movimento circular, em torno de um eixo, né? Já que se ele gira, ele está girando em torno de um eixo. Né? Então, você tem o eixo de rotação desse objeto. E aí a gente considera um ponto a 4 centímetros de distância desse eixo. Então, isso significa que esses 4 centímetros é o raio da circunferência descrita por esse ponto que a gente fixou. E em um instante de tempo inicial, a gente quer a velocidade tangencial, né? Ou seja, a velocidade que é tangente ao movimento circular, e a aceleração, a aceleração, cadê o módulo da componente tangencial da componente radial da aceleração? Ah, tá. É a aceleração tangencial e a aceleração radial, vulgo aceleração centrípeta. Então vamos lá. Na nossa letra A, ele quer a aceleração tangencial. Então nós temos ali a nossa expressão, né, o nosso θ, que é dado por 0,4 exponencial de 2t. E aí, o que é que a gente faz? Como a gente tem uma expressão, né, em função do tempo, e a gente quer uma certa grandeza vetorial, né, em um instante de tempo, no instantâneo, então a gente aplica a derivada. Como a gente tem aqui o θ, que é o quê? O deslocamento angular, e a gente quer a aceleração, então a gente vai fazer o quê? A derivada segunda do deslocamento em função do tempo. Né? Derivada da derivada, a gente vai chegar na aceleração. Então, nós temos o seguinte. Como a gente quer a aceleração tangencial, então vamos relacionar, né? A aceleração angular vezes o raio. Já que nós temos aqui elementos do movimento angular e a gente quer um do movimento linear, que é a aceleração tangencial. Então, o nosso alfa, que é a aceleração angular, né, ele pode ser escrito como sendo a derivada segunda do deslocamento angular em função do tempo. Então, nós temos a função ali, então nós temos a derivada segunda, que nada mais é do que a derivada da derivada. Então, nós temos a derivada da derivada de θ em função do tempo. Então, quem é θ é a nossa função, 0,4 ou 0,40 exponencial de 2t. E aqui a gente usa, né? Bom, você que já chegou aqui no capítulo 10, então você já deve estar familiarizado com as regras de derivação. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Regra do produto e regra da cadeia, né? Então, você vai derivar aqui o 2t, né, que seria o nosso g de x, e depois derivar o exponencial de 2t, que seria o nosso f de x. Aí, perdão aqui, tá? Acabei de me tocar que eu falei regra do produto e regra da cadeia, né? Aqui é só regra da cadeia, tá? Então, não cabe aqui a regra do produto. Então, vamos lá. A regra da cadeia, a gente deriva o g de x, que é quem? 2t. Então, derivada de 2t é quem? É só 2. E deriva o f de x, que seria quem? Exponencial de 2t, que é a própria exponencial
de 2t. Então, a nossa derivada vai ficar o quê? A constante, né, que está multiplicando tudo isso, que é 0,4, multiplicado pela derivada de 2t, que é somente quem? 2, né? Multiplicada pela a derivada de exponencial de 2t, que é a própria derivada, o que é a própria exponencial de 2t. Né? Lembre-se que a derivada de uma exponencial é a própria exponencial. Bom, fizemos aqui a nossa primeira derivada. Agora vamos para a segunda derivada. E aí o mesmo procedimento, né? 0,4 vezes 2 são constantes, então você não precisa se preocupar com eles. Aplica de novo a regra da cadeia, né? Derivada de 2t e derivada de exponencial de 2t. Aí é a mesma coisa, né? Só repetir. Derivada de 2t é 2 e derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, nossa expressão fica com essa cara aqui. Então, nós temos r, né, que eu tirei fora da derivada, né, que é uma constante. Eu poderia ter tirado também os numerais, né? Então, nós temos r, que multiplica 0,4, que multiplica 2, que foi o resultado da primeira derivada, que multiplica 2, o resultado da segunda derivada, exponencial de 2t. A gente quer isso para que instante de tempo? T igual a zero. Então, ali vamos ter exponencial de 2 que multiplica zero, né? Então, vamos ter exponencial elevado a zero, que dá quanto? Dá 1. E o R é 4 centímetros, que a gente pode escrever como sendo 0,04. Né? Então, tá aí. Nós temos o raio, 0,04, né, que é os 4 centímetros em metros. 0,4 vezes 2 vezes 2 dá 1,6. E exponencial elevado a zero dá 1. Então, vai ficar somente 0,04 vezes 1,6, que dá 0,064 metros por segundo ao quadrado. Bem baixinha essa aceleração, né? Na letra B, ele quer a aceleração centrípeta do movimento circular desse objeto, né? Que é a nossa aceleração radial. Aí é a mesma coisa, né? O raciocínio é o mesmo. Então, vamos relacionar aqui a aceleração centrípeta com os movimentos circulares. A gente não precisa relacionar, porque a gente já sabe que a aceleração radial ou aceleração centrípeta é ômega quadrado vezes r. Dessa forma, o que é que a gente faz aqui, né, para chegar no nosso θ? Derivar ômega. Né? A gente sabe que ômega é quem? Né? Ômega é o resultado da derivada de θ em função do tempo. Então, ômega é o nosso dθ dt. Mas quem é o nosso θ? Nosso θ é 0,40 exponencial de 2t. Então, vamos derivar. Derivando, a gente já sabe que o resultado vai ser o mesmo da primeira derivada resolvida ali no item A. Então, vai ficar com essa cara aqui. 0,4, que multiplica 2, que multiplica a exponencial de 2t, e tudo isso elevado ao quadrado. Tudo isso dentro do parênteses, né, que o nosso r está fora. Então, nós temos, né, a resolução da derivada, vai dar isso aí. Aí a gente substitui os valores. Então, nós temos o raio da nossa conferência, que é quem? 0,0 metros, né? 0,04 metros. 0,40 vezes 2 dá 0,8. Exponencial de 2 vezes t, t é zero, né? A gente quer para um instante de tempo zero, então vai ficar exponencial elevado a zero. E essa parte aqui dentro vai ficar elevado ao quadrado. A gente sabe que a exponencial de zero é 1, então vai ser simplesmente 0,8 elevado ao quadrado. E isso multiplicado por 0,04. Então, o resultado final vai ser de 0,0256 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então nós temos aí o valor da aceleração radial e da aceleração tangencial. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, que vocês tenham acompanhado meu raciocínio até aqui. Curtam, compartilhem. Se você é novo, se inscreva no canal. E como sempre, dúvida, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.